Olha, tá vendo? Pronto, agora está vermelho, está gravando. Legal. Então, pessoal, bom, está relatado aqui o que vocês já questionaram, vou falar depois com o professor Milton amanhã cedo, tá? E hoje a gente vai iniciar a nossa quinta unidade, ok? Vocês perceberam que nós já passamos mais da metade do caminho, com toda a pandemia, com a nossa aula aqui. Mas a primeira coisa que eu diria, assim, parabéns ao grupo de alunos, que a hora que eu vi a nota, que eu fiquei super orgulhoso, que eu falei, além de ser uma turma pequena, a maioria dos alunos foi muito bem. Então, assim, quem participou, quem fez as atividades, tranquilamente ele teve uma boa nota, tá? Só relembrando vocês, o que eu considerei da atividade 1 e 2, quem entregou, quem postou a primeira vez, eu já considerei um ponto, tudo bem? A atividade 3, vocês lembram que a situação problema valia meio ponto, e a atividade individual também valia meio ponto. Quem postou a situação problema e colocou o nome de quem estava do grupo, eu também considerei meio ponto. E a atividade individual, quem fez completa e corretamente, o que eu postei o gabarito, também considerei meio ponto. Assim como eu considerei 0,25 também para quem acertou metade. Então, a observação que eu coloquei lá é assim, dê uma olhadinha no gabarito, que o gabarito está disponível lá para vocês. Tudo bem? Então, como eu já disse para vocês aí, mas eu gosto sempre de deixar gravado também, a pergunta que eu sempre faço para a primeira turma, que é o caso de vocês, que nós nunca tivemos aula, e eu disse no primeiro dia de aula que eu não daria a prova, e sim a avaliação, que faz parte do processo de ensino-aprendizagem, e eu cobraria de vocês aquilo que nós trabalhamos. A pergunta é, foi isso que aconteceu? Esse é o sentimento de vocês ou não? Sim, com certeza. Com certeza. E a outra pergunta que eu sempre faço, Sim, vocês professor. acham que o que eu Nada que perguntei... reclamar, só agradecer. Legal, Marcelo. O que eu perguntei foi justo? Eu com vocês também? Sim, professor, eu acho que foi muito tranquilo. A gente conseguiu desenvolver bastante material, aprendi bastante sobre a parte de investimentos, inclusive sobre os cálculos. Para a gente foi bem bacana, foi bem válida a experiência. Legal, então parabéns. Eu acho que assim, o que eu diria para vocês? É um contrato nosso que não está por escrito, mas é um contrato que eu gosto muito de olhar nos olhos do aluno. Por isso mesmo, quando eu peço aí, pedi para o Roberto, deixa eu ver quem é você, Roberto. Eu sei que ele é meu xará, mas eu nunca vi o rostinho dele lá. Hoje eu consegui ver. Não consegui falar porque eu acho que ele está com problema no som aí. Mas eu, assim, é um contrato que eu gosto de ser bem transparente com o aluno. O que a gente planeja, o que a gente cumpre, o que a gente fala, nós vamos cumprir durante o semestre, tá? Então, assim será também a nossa P2, que é matéria não acumulativa, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar a unidade 5, 6, 7, 8. Não vou trabalhar a unidade 1, 2, 3 e 4, que nós já trabalhamos na P1. Porém, a multidisciplinar é a unidade 1, 2, 3 e 4 e a 5, que vai dar tempo da gente trabalhar, concordam? Porque hoje nós temos aula, hoje é dia, cadê? Eu já estou perdido aqui, dia... Cadê você? Outubro, dia 20, a semana que vem é 27, e aí no final da semana, depois do dia 27, que é dia 31 e dia 1º, que vai acontecer a multidisciplinar, ok? Então aí é matéria até do quinta unidade de aprendizagem, tudo bem? E aí quem for fazer substitutiva, aí é matéria do semestre toda, tudo bem? É conteúdo que caiu na MUT, é conteúdo que caiu na P1, é conteúdo que caiu na P2, ou seja, é matéria do semestre todo, e lembrando que não tem atividades, tudo bem? Então, é de 0 a 10, tudo bem? Então, está claro aqui quanto a P1, quanto a multidisciplinar, o que vai cair, quanto a P2 que não é acumulativo, e se alguém precisar fazer substitutiva também, ok? Ela será do semestre, tudo bem? Professor, uma questão. Vocês já fizeram a MUT, todos os professores? Então, isso que eu estava falando. A de vocês, eu já fiz, já está na plataforma, só não está disponível para o aluno ainda, mas já está na plataforma. Só que nós temos até hoje, o final da noite, para postar todas. Eu ainda tenho que fazer numa outra disciplina, uma meia dúzia. Mas o objetivo é que todos os professores
pouquinho hoje as questões. Mais uma meia dúzia de questão. Por quê? Todos os professores disponibilizaram lá no AVA 14 questões para ser usada a quantidade que ele quisesse na P1. Vai somar essas questões da P1 mais meia dúzia para dar um total de 20, e dessas 20 questões que eles vão extrair as questões da multidisciplinar, que eu ainda não sei a quantidade, porque aí você tem que somar todas as disciplinas. Como vocês têm 5 disciplinas, não é isso? Inclusive com a EAD, porque aí não conta o PI e nem o NEI, concorda? Então, acho que são 5 disciplinas, tá certo? Eu acredito que deve dar umas 5 questões para cada disciplina, deve ser umas 25 questões. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Então, são 5 disciplinas que vocês têm, ok? Em semestres anteriores, vocês lembram que era mais ou menos 5 a 6 questões cada disciplina, no mesmo dia, todas de múltipla escolha. Então, deve ser umas 25 questões ou 30 questões de multidisciplinar, que você terá um final de semana, e eu não sei se eles vão dar também, acho, se eu não me engano, 2 horas também, como eu dei. Aliás, eu pergunto para vocês, as 2 horas foi justa para vocês? Foram sim. Foi. Completamente, professor. Legal. Eu estou perguntando porque depois sai um relatório, e eu dei uma olhadinha no relatório e percebi que da sala de vocês ninguém gastou mais do que 56 minutos. Percebeu? Então, talvez eu e o Milton deveriam ter negociado. Ele deveria ter dado 2 horas, e eu talvez 1h30 era suficiente e ainda sobraria tempo, concorda? É que seus cálculos, professor, são bem mais simples. Eu consegui fazê-los em 5 minutos, 10 no máximo. Eu vi porque eram bem simples, só tinha base de cálculo. Não, era interpretativo, é verdade. Isso, e assim contar que assim, como o senhor ensinou a gente a operar com a calculadora financeira, ou seja, é bem mais simples, né? Você não tem que fazer aquele cálculo todo. Tá. Mas tá bom. Então a gente mantém aí, eu vou ver para as próximas. Talvez eu reduza um pouco o tempo aí para 1h30, sei lá. Até mesmo em cima de um parâmetro que a gente já tem, porque aparece o relatório, entendeu? De quantos minutos cada aluno usou. E não teve ninguém que usou 1 hora, inclusive. Acho que foi 56 minutos o máximo que teve na turma de vocês. Mas legal. Então tá bom. Bom, podemos então iniciar a nossa unidade 1, que a gente... desculpa, unidade 1, unidade 5 é a primeira unidade depois da P1, mas é a unidade 5, dando continuidade, ok? E é um tema bastante interessante hoje que a gente vai abordar também, ok? E já tem cálculo para a gente fazer também, exercícios aplicativos. Tudo bem? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê? Professor, só um instante. Assim, como o senhor vai falar com o Milton só amanhã, a gente, na multi, vai sair, vamos se dizer, também em desvantagem, certo? Porque algumas questões da prova pode estar junto na multi, né? Com certeza, com certeza. Então, e a prova já foi difícil, imagine se fosse cair algumas questões dessas da prova na multi. Legal, já estou acrescentando aqui também e dizendo o que para vocês. Olha, a multi, todos os professores, nós coordenadores, pedimos para todos os professores postarem até hoje, às 23 horas e 59 minutos, mais 6 questões, além das 14 que foram utilizadas na P1, ok? Porém, uma outra equipe que vai programar esse conteúdo para colocar lá na multidisciplinar, ok? E ele não será feito hoje nem amanhã. Então, quem está fazendo, eu sei que é um professor que é coordenador, amigo meu também, então eu vou falar com ele também, vou falar com o Milton, ver se dá para o Milton dar uma revisada no conteúdo que vai para multidisciplinar, porque se for essas mesmas questões, eu já sei o que o aluno vai fazer. O aluno vai dar uma bica, não é isso que vai acontecer? Sim. A hora que você tem 25, 30 questões para resolver e uma de cálculo, que você precisa de 1 hora, o que você faz? Dá uma bica. A mamãe mandou, né? Eu sei, pronto. Eu sou aluno também, então vou falar com ele para ver o que a gente resolve. Tudo bem? Ver se ele consegue colocar uns cálculos um pouquinho mais simples ali e deixar mais um tempinho para ele refazer aí. Tudo bem? Para vocês não ficarem em desvantagem.
Até mesmo vou comentar com ele que eu disse que nós teríamos que colocar esses conteúdos. Até hoje vocês pediram para rever o conteúdo da P1, se for cair também na multidisciplinar. Ele comentou com vocês Professor. também que a P2 também é conteúdo das unidades anteriores à P1 ou não? Não. Não comentou, né? Então, Professor. eu deixo bem claro para os alunos que não é acumulativo a P2. Então, ou seja, o que você trabalhou na P1 fica lá, só vai cobrar do aluno se ele fizer substitutiva no final do ano. Mas a P2 é conteúdo da unidade 5, 6 e 7. Só que isso ficou a critério de cada professor, entendeu? Então, por isso que ele precisava escrever e deixar bem claro para vocês. Que é uma coisa que a gente pode pedir para ele também, já que vocês estão dizendo que o conteúdo é pesado, então ele também... Vou até anotar aqui, pode ser? Professor. Oi. Só o que eu tenho a acrescentar aí do que a Ari falou, e até todos os comentários, é que assim, o problema não é o da conta e tal. Claro que o tempo, né, a gente precisaria realmente de um pouco mais de tempo para poder tratar essas contas. O problema maior é como é dada a aula. As aulas dele, elas são muito extensas e é horrível, porque é a planilha que sobe, a planilha que desce, a planilha que sobe e desce. E aí fica nesse sobe, desce, você não sabe mais o que é vezes o quê, da onde tira, para onde vai. Então, assim, o problema não é a dificuldade das perguntas. O problema é como ele explica. Porque, assim, se ele for claro na explicação dele em aula, e ele colocar exatamente o que ele deu na aula, ele colocar na prova, acho que ninguém vai ter problema, entendeu? Ninguém tem dificuldade de aprendizado aqui. Todo mundo foi muito bem em outras aulas, qual que é o problema com a aula dele? Sim. Então, assim, a questão como um todo não é a dificuldade da matéria, é como ela é dada. Se você pegar uma videoaula dele, e aí, por exemplo, você entra no meio do caminho, nossa, acabei demorando, sei lá, 10 minutos para entrar porque atrasei por conta do trabalho, enfim. 10 minutos que você atrasa, você já não sabe de nada, assim, você nunca mais se encontra, nunca mais, porque a planilha sobe, ela desce, sobe, ela desce, pinta, sobe, desce, pinta, sobe, meu, é ruim, é muito ruim, professor, mesmo. Não, tá bom, eu entendi, eu acho que essa agonia tá certo que vocês passaram, não deixa acumular, aliás, vocês já tinham me falado, e as 2 vezes eu reportei com ele falou, não, tranquilo, eu vou abordar, mas é um conteúdo muito tranquilo, bom, então tá bom. Fora que assim, a planilha que ele utiliza em aula, depois ele não finaliza, ele não costuma finalizar essa planilha em aula, e aí depois ele posta ela em PDF toda cortada. Toda cortada, ela não vem além de ser em PDF, o que é péssimo pra gente, porque a gente não consegue ver o que ele calculou, né? Não consegue ver a fórmula, só o valor fechado. Ela vem toda quebrada, porque ele salva em PDF, ele não se preocupa de unificar esse material de forma que você bater o olho e consegue visualizar ela inteira. Não, do jeito que imprimiu o PDF, imprimiu e ficou. Se você entrar na matéria toda dele, eu duvido, professor, de verdade, que qualquer pessoa em sã consciência consiga dar conta de entender o que vai para onde, o que calcula o quê. Tá bom? Tá bom, mas eu falo com ele, legal. Bom, então vamos lá. Professor, Oi. Só atrapalhando um pouquinho e complementando uma coisa que a Bruna falou. Se você perde 10 minutos, por exemplo, nós estamos acostumados a ter aula a partir das 7h30, é o tempo que o professor meio que deixa o aluno entrar ainda na aula e tudo mais, porque trabalha e pode acabar um pouquinho tarde. Sim. Se você chegar na aula dele 7h30, você perdeu muita coisa, professor. Sério, eu sempre entrei 7h30 na aula dele e ele já estava muito avançado, e como é por plataforma, não tem como retornar, não tem como você acompanhar ao vivo, entendeu? É muito complicado. Ele não negociou com vocês o horário também? Ele começa em ponto às 7h10? Professor, como ele dá aula também para outras turmas, para nossa, eu não me lembro dele ter perguntado, não. Também não tem essa informação, professor. Porque geralmente a maioria dos professores, foi até recomendação da direção também, que começasse um pouco mais tarde, porque muitos alunos, às vezes, eles conseguem chegar às 7 horas na faculdade,
mas não consegue chegar em casa às 7 horas, concorda? Então, foi pedido para que atrasasse um pouco, sem problema nenhum, que fosse às 7h30, que é 1h20 de aula gravada, que eles pediram para gravar mais ou menos esse tempo, né? Mas não precisa começar em ponto às 7h10. Eu sempre começo no bate-papo, mas eu nunca começo a aula realmente antes das 7h30, que eu acho que é um horário que quem não entrou às 7h30 é porque ele realmente tem uma dificuldade, mas é um ou outro, concorda? A maioria, acho que 7h30, posso pedir para ele também tentar negociar isso com vocês, às 19h30. É melhor para vocês? Olha, bem melhor. Tá. Mas se Tem for, tanta dá uma aula de coisa para qualidade. arrumar. Não desmerecendo nada, professor. Sim, João, tem tanta coisa para arrumar. Não que o horário não seja ruim, acho que também precisa melhorar o horário. Mas, de verdade, se melhorar a qualidade da aula, eu acho que a gente até aceita manter às 19h10. Mas, claro, se puder colocar às 19h30, acho que fica bom para todo mundo. Legal, vou falar com ele também. Eu acho que isso é coisa... Ele usa até o último horário com vocês, às 22 horas? Online, não. Percebeu? A aula dele, mais ou menos, vai até quase umas 9 horas. Então, mas você vê problema se começar às 7h30 e que terminar às 9h20, 9h30? Por mim, não, desde que ele saiba explicar. Que seja produtiva, né, Gé? Tá. O problema é a explicação ali, né? Tá. Desde eu vou falar que com ele então. Legal. Assim melhor e não rodeia e para no mesmo lugar, para mim tá tudo certo. Legal, vou falar com ele então. Tá bom. Eu entendi a agonia de vocês, tá certo. Deixa eu postar aqui então o nosso conteúdo hoje. Deixa eu... Opa, o que eu fiz aqui? Acho que eu postei. Fui para algum lugar errado aqui. Vou colocar em PDF que eu... Opa. Dá para ver aí o PDF? Fala aí alguém. Sim, professor. Dá sim, professor. Perfeitamente. Eu queria tirar a lateral aqui. Como que eu... Vamos ver. Vai em visualizar. Visualizar? Onde? Que eu tô no PDF. Isso. Visualizar. Em cima de ferramentas, lá em cima. Ferramentas. Visualizar. Cadê você? Visualizar, criar, combinar. Não, lá em cima de ferramentas. Professor, bem visualizar aqui, legal. Isso. E... Ah, não, mas peraí, tem que voltar para o slide. tem que voltar. Clica no slide 1. Ok. Aí, visualizar. Visualizar. Modo de leitura. Modo de leitura. Legal. E aí eu posso, acho que, dar Ctrl+, não é isso? Aumentar? Isso. Ficou grandão aí? Ficou. Então tá bom. Bom, pessoal, a nossa unidade de hoje é substituição. Eu preciso diminuir um pouquinho, senão vai ficar pulando de tela em tela. Substituição de equipamento. A gente sabe que de tempo em tempo nós precisamos substituir equipamentos, né? Eu até brinco, eu falo assim, quantas vezes você já ouviu na sua empresa alguém falando assim, este veículo já está na hora de passar para frente, que ele já está dando mais prejuízo do que lucro, não é isso? Então, cabe ao gestor de finanças fazer esse cálculo e saber qual é o momento de substituir um equipamento, um veículo, um maquinário, um computador e assim por diante. E é isso que nós vamos aprender a calcular nesta unidade 5. Tudo bem? Então, o que é o conteúdo desta unidade? Pessoal, olha lá. O conceito de substituição de equipamentos, a necessidade de substituição de equipamento nas organizações, nas nossas empresas. Análise econômica financeira de substituição do equipamento, baixa sem reposição e baixa por vida econômica, tá?
O que seria? Uma baixa sem reposição, eu vou dar um fim neste veículo e não vou ter mais nenhum. É uma situação. E eu tenho uma outra situação que é, eu vou dar um fim, mas eu vou substituir por um outro. E a pergunta é, quando que eu farei isso e a que custo, né? Ok? E aí eu postei 2 materiais aqui para auxiliar todo mundo também aqui, que é aqueles materiais do YouTube que eu falo para o aluno que em 10 minutinhos você dá uma olhadinha. Eu sei que vocês gostam também, para dar aquele esclarecimento do que é esses princípios de substituição de equipamentos. Tudo bem? Bom, qual é o conceito de substituição de equipamento nas nossas empresas? Olha lá. As empresas de tempos em tempos precisam substituir suas máquinas, os equipamentos, as ferramentas ou mesmo instalações. Ou seja, seu capital físico é aquilo que você precisa para gerar o seu negócio, concorda? Então a gente precisa, volta e meia, substituir. Deterioração é uma das causas e se manifesta por custos operacionais excessivos, manutenção crescente e altas perdas. Quantas vezes também você já ouviu falar na sua empresa que você está com um maquinário antigo que ele está dando muita manutenção, muita despesa, mais prejuízo do que lucro também. Ou seja, talvez passou da hora de você substituir. Eu só estou dando um exagero assim, para a gente poder entender qual é o conceito. É lógico que se tem um profissional da área de finanças ali, ele vai estar sempre verificando e sabendo qual é o momento de substituir esse equipamento para que a empresa perca menos dinheiro, concorda? Avanços tecnológicos podem causar obsolescência de equipamentos, ou seja, quantas vezes apareceu um equipamento, uma novidade no mercado, e você sabe que aquela novidade você vai ganhar em termos de produtividade, que nós já comentamos qual é a diferença de produção e produtividade. Produção é apenas um número, produtividade é produzir cada vez mais no menor tempo, usando menos energia, menos matéria-prima, menos mão de obra e assim por diante. Ou seja, eu vou melhorar a minha eficiência, ok? Embaixo é métodos mais eficientes ou melhores máquinas também. A gente sabe que volta e meia aparece um computador mais eficiente e eu vou substituir, vou trocar. Porém, o que eu fazia de trabalho, agora eu farei outros trabalhos muito melhores também. Porém, eu tenho um custo. Então, é sempre saber em que momento eu devo substituir esse equipamento, essa máquina, essa ferramenta que eu uso aí para a produção, ok? Bom, e aí eu posso fazer um cálculo aqui, tanto pelo VPL quanto pelo TIR, que eu até digo que quando a gente chega na 5ª unidade, você já é doutor na área de VPL, na área de TIR, concorda? Que desde se eu não me engano, a unidade 3, não foi? A unidade 2 nós aprendemos a calcular o que era VPL, TIR, Payback, VPL e TIR, e a partir da unidade 3, todos os cálculos nós já fizemos em cima da VPL e do TIR, lembra disso? Ok? Então, a baixa sem reposição, a questão é quando desativá-la. Se eu vou fazer uma baixa dela, vou me livrar dela e sem reposição, a pergunta é só quando é. E a outra é a substituição por vida econômica. O equipamento é a possibilidade de ser substituído por outro. Deve ser realizada a substituição e quando? Então, você tem 2 perguntas aqui. Deve ser realizada a substituição? Sim ou não? E se sim, quando? Percebeu? Então, eu tenho 2 situações. Uma baixa sem reposição e outra é a substituição por vida econômica. Tudo bem? São as 2 maneiras de substituir equipamento. Como que eu farei isto? O cálculo tanto pelo VPL quanto pelo TIR e vou chegar a uma conclusão. Já tem exercícios aplicativos aqui no nosso próprio exemplo aqui, tá? Bom, a baixa sem reposição. Decide se o equipamento será desativado ou não, sem reposição. Ocorre quando o equipamento perde sua razão de existir, em virtude da evolução dos produtos ou mesmo dos processos. Então, a gente sabe que os produtos eles evoluem e os processos também evoluem. E volta e meia, aquele equipamento que eu estou trabalhando já é uma sucata para a minha empresa, porque já tem um custo muito elevado de manutenção, de desperdício, de produtos que saem dali que não dá para aproveitar, é danificado. Então, tudo isso eu preciso analisar. Deve-se avaliar ano a ano o VPL da sua manutenção até encontrar um VPL negativo, ok? Então, se eu estou fazendo a reposição, estou fazendo a baixa sem a reposição do equipamento, não vou repor ele, só vou me livrar dele.
eu vou ver até que momento ele passa a ser negativo. Então, nesse momento, é a hora de eu fazer a substituição dele. Tudo bem? Então, lembre bem. Ó, vou até deixar aqui, estou passando o cursor, acho que dá para você ver, que estou em negrita aqui, ó. Se eu estou fazendo a baixa sem reposição, devo avaliar ano a ano. Eu posso avaliar na minha empresa mês a mês também? Posso. Quinzenalmente? Posso. Mas você vai perceber que o nosso livro que eu estou utilizando aqui, e uma parte conceitual para a gente poder entender, a gente sempre trabalha ano a ano, tá? Então eu posso fazer neste momento, quanto que será o custo para fazer a substituição? Daqui a 1 ano, quanto será? Daqui a 2 anos, daqui a 3, assim por diante. Nada impede de você fazer este cálculo na sua empresa, mensalmente, semestralmente, assim por diante. Mas no nosso livro e no material que a gente trabalha aqui, geralmente é anual. Se aparecer algumas atividades que tem, inclusive lá no ENAD também, algumas perguntas do ENAD, que foi pedido para que a gente colocasse na avaliação multidisciplinar, não se preocupe, mas ela poderá cair também lá. Às vezes eles dão, tem inclusive, eu me lembro que lá tem inclusive até payback feito semestralmente, feito mensalmente também. Eu me lembro de uma situação que eu já vi no ENAD, lá onde tem um payback que não é anual. Ele vai te dar o cálculo anual, mas você vai perceber que ele vai, por exemplo, assim, tem 12 mil, tá? E aí ele vai dar um total de 4 mil, ou seja, de 4 mil nos 12 mil, você concorda que é no trimestre? Se no ano você tem um valor que te daria um payback de 12 mil, e o que você teve 4 mil sobre 12 é um terço de um ano é exatamente 4 meses, 4, 8 e 12, tá certo? Senhores matemáticos, dá para entender essa relação, essa analogia? Então, a mesma coisa aqui, você pode fazer uma reposição de um equipamento na sua empresa sem reposição, e você pode não só calcular anual, como pode calcular também mensalmente ou semestralmente, o mais habitual pelas empresas. Mas sempre lembrando, se abaixa sem reposição, você deve avaliar ano a ano ou tempo a tempo até encontrar um VPL negativo. Tudo bem? Ok? Bom, vamos lá. Os custos e receitas aqui, você já tem aqui para a gente poder entender, tá? Custos, receitas e valores de um ativo para os próximos anos. Como a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, que você já conhece, de 10% ao ano. Tá? Então, ele te dá esses valores. E essa receita de venda, receita operacional, custo operacional e lucro operacional também, geralmente a empresa vai te dar, o exercício vai te apresentar, ou a empresa vai te dar esses valores, ou você pode pesquisar na sua empresa para você poder fazer os cálculos posteriores, tudo bem? Mas esses valores geralmente é dado. Então, vamos tentar entender este quadro aqui. No ano 0, eu tenho um valor aqui de um determinado equipamento aqui, tá? Que tem um valor de venda de 400 mil. Se nesse momento eu não tenho receita operacional, não tenho custo operacional, não tenho lucro operacional também, tudo bem? Daqui a 1 ano, este equipamento que tinha um valor de venda de 400 mil, ele caiu para 300. Um exemplo bastante prático. Você sabe que você tem seu carro, hoje pode estar valendo 100 mil, daqui 1 ano você sabe que ele pode valer 80 mil, 70 mil, porque ele vai desvalorizando ano. Assim, é um equipamento das nossas empresas também, concorda? Ele vai se deteriorando, vai se depreciando, vai ficando velho, então ele vai perdendo o valor dele. Então, é um caso típico aqui, bastante, tá, do exemplo aqui. Então, hoje ele vale 400 mil, daí 1 ano ele vai valer apenas 300 mil. E eu vou ter neste 1 ano uma receita operacional de 240 mil e um custo operacional de 80 mil. Você percebeu que o meu lucro operacional nada mais é do que uma matemática. Se você pegar a receita operacional menos o custo operacional, ele vai te dar exatamente um lucro operacional. Tudo bem? Daí 2 anos, o equipamento que hoje vale 400, daí 1 ano vale 300, ele vai valer apenas 200. E daqui a 2 anos, a minha previsão... Lembra que nós estamos trabalhando em finanças corporativas e análise de investimentos sempre pensando para o futuro, não que já passou, e sim para frente. Tudo bem? Então, daqui a 2 anos, eu terei uma receita operacional de
estimada, que é lógico, né? São projetos que nós estamos fazendo, 220 mil. E meu custo operacional de 100. Só uma relação aqui para você ficar claro também. Você percebe que conforme vai passando o tempo, os nossos custos vão aumentando? Eu pergunto para você na prática, pega um carro seu aí. Hoje ele pode estar valendo 100 mil, o ano que vem ele vale só 80 mil. E conforme o ano vai passando, você não vai gastando mais de manutenção, mais de oficina. É normal isso, concorda? Assim é os equipamentos, é os maquinários das nossas empresas também, é os veículos das nossas empresas também. Tudo bem? Então, voltamos ao nosso raciocínio aqui daqui a 2 anos, tá? Então, daqui a 2 anos eu tenho um valor de venda desse equipamento apenas 200 mil, eu tenho uma receita operacional de 220 e um custo operacional de 100 mil. Logo, a diferença da receita menos o custo, eu vou ter o meu lucro operacional, que é de 120. Tudo bem? Então, esses são dados importantes para você poder entender e poder calcular lá na frente. Tudo bem? Já no terceiro ano, esse equipamento que hoje vale 400, vai valer só 100. Tá? Então, ele vai desvalorizando. Agora vale só 100 mil. E eu vou ter uma receita operacional menor também, de 200 mil. Você percebe? Que a receita vai encolhendo, vai diminuindo, ok? Porém, os custos vão aumentando lá. Foi para 120. Então, agora o meu lucro operacional reduziu apenas para 80. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Olha lá, como que você vai calcular? Olha lá. Vamos tentar entender esta mecânica aqui. Resolução pela HP12C, que você tem na mão, que você já conhece. Então, no primeiro ano, eu vou investir os 400 mil, tudo bem? E vou receber no ano seguinte 300, tá claro? Tudo bem? Mais o lucro operacional, que é de 160. Tudo bem? Volta aqui, repetir, olha lá. No primeiro ano, volta um pouquinho aqui. No primeiro ano, olha lá, eu fiz um investimento de 400, mas tem um valor de venda de 300. Tudo bem? E o lucro operacional de 160. Tudo bem? Então, repetindo aqui, primeiro ano, vou investir 400 mil, vou receber 300 mil no ano seguinte, mais um lucro operacional de 160. Tudo bem? Então, você coloca aqui os 400, ok? Que você investiu, desembolsou, tá certo? Você vai receber no ano seguinte 300 mais 160. Não é 460 positivo? Então, G, CFJ, uma única vez, GNJ. Tudo bem? 10%, volta aqui, não é a taxa que ele me deu? Olha aqui, ó. TMA de 10% ao ano, tá certo? TMA de 10% ao ano, 10%, I. F, NPV, automaticamente ele vai te dar o resultado. Se alguém tiver com a calculadora na mão e quiser exercitar aí para ver como que é simples e fácil, aí põe FFN, 400 mil, não precisa pôr pontinho aí que ela mesma vai identificar. CHS, G, ok? CF0, 460 mil, não precisa pôr pontinho, ele já vai entender. G, CFJ, uma única vez. G, NJ, 10, UI, F, NPV igual. Você vai perceber que vai dar esses 18.181,12. Tudo bem? Tranquilo aí? Posso seguir ou tem alguém fazendo cálculo? Bom, vou seguir aqui. Agora vamos para o ano 2. Vamos tentar entender o ano 2 agora. Olha lá. Eu investi no ano aqui anterior 300 mil. Tá certo? Vou receber 200 mil no ano seguinte, mais o lucro operacional que é de 120. Lembra desses valores? O que é que volta lá? No ano 2, eu vou investir 300, vou receber 200 e o lucro operacional de 120. Vamos voltar lá, na tabela, olha lá. 300 mil, mais 200 aqui, e ainda ser os 120, tá certo? Volta aqui, ó. No ano 2, investi 300 mil, vou receber 200 mil no ano seguinte, mais o lucro operacional de 120. Então, o mesmo cálculo do anterior, FFN, 300 mil, que eu investi que é negativo, ó, CHS, GCF0,
que é o 320? Os 200 mais os 120, tá certo? 320. G, CFJ, uma única vez. GNJ, que é positivo. 10, que é a taxa. O IFNPV igual a menos 9.080,91. Ok? E aí, o que ele vai dizer para você aqui, ó? Percebeu? Como o valor de VPL negativo, devemos vender o ativo no segundo ano. Lembra que ele disse lá na parte conceitual? Você deve calcular até encontrar um valor negativo. Eu posso calcular no terceiro ano? Posso, fique à vontade. O mesmo raciocínio. Lembrando que aí você tem um outro valor de investimento, um outro valor recebido e um outro lucro operacional, que é do último aqui, tá? Então, só voltando um pouquinho aqui, ó. Então, você vai ter, se você quiser fazer este valor aqui, ó, você vai investir 200 mil, você vai ter no próximo ano 100 e um lucro operacional de apenas 80. Você pode fazer, fique à vontade, faça até para testar. Só que ele vai te dar um valor negativo muito maior do que deu este valor aqui de menos 9.080,91 centavos. Ok? Então, a resposta já está aqui. Com o VPL negativo, devemos vender o ativo no segundo ano, porque a partir deste segundo ano, ele apresentou um VPL negativo. Valor presente líquido negativo, então ele já está me dando prejuízo, ok? Não recuperou meus 10% ainda que eu tinha de taxa mínima de atratividade e ainda perdi um valor de 9.080. Mas por quê? Porque eu não estou substituindo o equipamento. Estou me livrando dele só. Tudo bem? Então é outra situação. Podemos seguir ou alguma dúvida aí? Quer que volte alguém? Ô, professor. Oi, oi. O meu deu menos 9.090,90. Ah, acho que é verdade. Eu lembro que eu tinha feito esse cálculo aqui, fiquei de mudar. Mas você está certo, eu vou mudar aqui. Tá certo o seu, tá certo. Eu tinha até anotado, esqueci de alterar aqui. Fala aí, Bruno, que você facilita a minha vida aí. Que eu vou alterar 9.000. 0,90,90. Isso, é isso mesmo. Eu lembro até do valor. Eu fiz no semestre passado. E aí fiquei de mudar e esqueci. Já anotei aqui. Depois, antes de... Eu vou postar novamente ele lá, tudo bem? É mesmo para não fazer confusão. Obrigado. Bom, posso seguir então? Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Pode. Vamos lá. Bom, agora, reposição por vida econômica. Ou seja, eu vou substituir o equipamento por um outro mais novo. Um veículo, uma máquina, um computador, o que você tiver na sua empresa, ok? Então, olha lá, reposição por vida econômica, substituição de um equipamento por um outro mais novo. Realmente devemos substituí-lo? E aí tem duas perguntas. Se sim, quando? Devo substituir? Sim. Quando? Vamos tentar responder essa pergunta. Bom, balança entre dois custos. Do investimento inicial, que tende a tornar a vida do bem a maior possível, e o custo de manutenção e operação, que tende a encurtar a vida do bem. Ok? Então você tem dois contrapontos aqui. O que ele está dizendo aqui? Que o investimento inicial, ele tende a tornar a vida do bem o maior possível. E você tem do outro lado, da outra ponta, um custo de manutenção e operação que tende a encurtar a vida do bem. Você percebeu? Então agora você vai fazer um balanço entre os dois aqui. Ó, aqui já dá para fazer uma perguntinha legal da avaliação, não dá, Bruna? Da avaliação da P2 aqui, estou lembrando agora, não fiz ainda as questões, mas aqui já dá uma perguntinha legal aqui, tá? Bom, a solução será dada pelo ano que apresentar o maior... Você percebeu que agora não é quando dá negativo? Eu estou substituindo pela vida econômica e a solução será dada pelo ano que apresentar o maior VPL. Tudo bem? Então, seguimos aí. Já temos um exemplo aqui, bem prático. Professor, volta só um pouquinho que eu não entendi. O primeiro a gente está fazendo... Aquele que nós fizemos até o slide 8, nós não substituímos o equipamento, a gente só livrava dele. Qual é o momento que eu me livrava dele, Bruno? Eu me livrava dele quando ele tinha um valor negativo. Agora eu estou fazendo uma situação de substituição deste equipamento por um outro mais novo. Pode ser um computador, um veículo, um maquinário, ok? E aí você tem dois contrapontos a considerar.
o investimento inicial que tende a tornar a vida do bem maior possível. E o custo, do outro lado, o custo de manutenção que tende a encurtar a vida do bem. A gente sabe que quando começa a dar manutenção, a cada ano, a cada período, a manutenção vai aumentando, ok? Então é isso o que a gente precisa calcular aqui e verificar. E quando é que eu vou dar um veredito para essa situação aqui? Quando a solução será dada pelo ano que apresentar o maior VPL. Tudo bem? Então é um pouco diferente daquela outra situação anterior. Tudo bem? Pode seguir? Pode. Então aqui já temos um exemplo prático aqui. Uma empresa analisa a substituição de um caminhão por um outro novo. Tudo bem? Então você percebeu que ele vai se livrar do velho e vai iniciar o novo. Aqui, muita atenção, 2 minutinhos do tempo precioso de vocês, para você poder entender a mecânica desse quadro aqui. Porque senão fica confuso poder calcular lá na frente, tudo bem? Bom, os custos, receitas e valores do caminhão. A taxa minha de rentabilidade é de 10% ao ano. Em que ano a empresa deve trocar? Então, eu tenho aqui o ano 0, que é hoje, todo mundo concorda. Daí 1 ano, daí 2 e daí 3. Preço do caminhão, do novo caminhão, ou seja, se eu trocar o caminhão hoje, eu adquiri o novo, ok? Qual é o preço dele hoje? R$100.000. Tudo bem? Tá claro? Então, um caminhão novo hoje, se eu for lá na concessionária e comprar, vamos dizer que seja porque 100 mil é um caminhão pequeno, tá? Custa R$100.000, tudo bem? E a revenda do meu... Eu tenho um velho, não estou substituindo pelo velho. Hoje, se eu for vender o meu velho, vale 50. E é o caso que eu exemplifiquei para vocês logo no início sobre um veículo nosso, que pode ser o mesmo conceito para o veículo da empresa também, concorda? A cada ano que passa, ele fica mais velho, dá mais manutenção e tem menos valor de mercado, não é assim? Então, hoje ele vale 50 mil, daqui 1 ano ele vale apenas 40 e daqui 2 anos vale apenas 30. Tudo bem? Este investimento é exatamente a diferença do caminhão novo pelo valor do velho. Dá uma olhadinha. 100 mil menos 50, 50. Daí 1 ano, o novo vale 100, o velho vale 40. Quanto que eu tenho que investir? 60. Daí 2 anos, o novo continua valendo 100, o velho apenas 30. Quanto que eu tenho que investir? A diferença, 70. Tá claro? E o lucro do caminhão novo, se eu trocar este ano, lembra, eu estou fazendo projeto para daqui 1 ano, tá? Então, o meu lucro do caminhão novo daí 1 ano é 20 mil, daí 2 anos é 25 mil, e daí 3 anos é 30 mil. É um caminhão novo, eu vou melhorando ele, eu vou ganhando algumas habilidades, e vou melhorando a eficiência dele, vou ganhando, tendo até o maior lucro, tá? Legal. Depois de 5, 6 anos, ele começa a cair esse lucro, mas aqui foi crescente, inclusive, para você poder entender o lucro do caminhão novo. Porém, eu tenho o lucro do caminhão velho. Se eu não vender neste momento, você percebeu que o lucro dele está estável. Não tem, poderia ser até menor, concorda? Que na prática, muitas vezes, o lucro reduz, inclusive. Mas aqui nesse exercício, que é o que está no livro de vocês, que eu peguei lá também, ele manteve o lucro do caminhão velho mesmo. Daqui 1 ano vale 15, daqui 2 anos 15, daqui 3, 15 também. E você, como um ótimo empresário, um gestor financeiro da sua empresa também, você não quer que esse caminhão velho aqui continue dando o mesmo lucro, você quer que ele aumente o lucro, mas a manutenção dele está cara, concorda? Então, eu diria que já bota a mão para o céu aqui, que o lucro dele já está mantendo o mesmo. Na prática, muitas vezes, o lucro a cada ano vai diminuindo, concorda? Que é um exemplo que nós já vimos aqui nesse slide de hoje também. Agora vamos para o cálculo. Todo mundo vai lembrar desses números aqui, ou a gente vai ter que voltar? Olha lá. Então, o caminhão novo vale 100, a revenda vai perdendo 10 mil a cada ano, hoje vale 50, tá certo? E o investimento nada mais é do que a diferença. O lucro do caminhão velho daqui 1 ano 20, depois 20, 30, e o lucro do caminhão novo, desculpa. E o caminhão velho mantém o mesmo lucro, 15 mil para os 3 anos seguintes, daí 1 ano, a partir de hoje, tudo bem? Então vamos lá, sei que vocês são mais novos do que eu, vão lembrar melhor do que eu. Vamos lá no primeiro cálculo aqui. E eu coloquei até um fluxo de caixa aqui para ficar claro para todo mundo aqui. Olha lá, até em vermelho está aqui.
Bom, ao substituir na data zero, que é hoje, concorda? A data zero é hoje, o caminhão. O investidor é obrigado a desembolsar o valor da diferença dos caminhões, não é isso? O novo vale 100, lembra disso? E o velho vale 50, então qual é a diferença? 50 mil é o que ele precisa desembolsar. Mas conta, se eu desembolsar ele hoje, eu conto, não tenho mais o velho, concorda? Eu só tenho o lucro do novo. Lembra disso? Então, vendi o velho, esquece o velho, morreu. Então, agora eu só vou ter o lucro do novo, tudo bem? Porém, se eu trocar neste momento, eu tenho o lucro do novo daí no primeiro ano, daí 2, daí 3. Tudo bem? Então, dê uma olhadinha aqui. Antes do cálculo aqui da nossa HP12C, dá uma olhadinha aqui no nosso fluxo de caixa, olha lá. Ano 0, só usar os valores em vermelho, tá certo? Apenas para entender os valores em preto. Você lembra que você faz um investimento de 100 mil no veículo novo, mas você vendeu o velho por 50. Então, quanto, na verdade, você tem que desembolsar aqui? Apenas 50 mil, concorda? Então, eu tenho que considerar o vermelho, que é para baixo, 50 mil. Se eu me desfiz do velho, agora eu tenho lucro apenas do novo. No primeiro ano, o novo me dá um lucro de 20, no segundo ano, 25, no terceiro, de 30. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos para HP12C, tá certo? FFN, 50 mil, CHSG, CF0, que é negativo, né? Para baixo aqui, 50 mil. No primeiro ano, olha lá, 20 mil, só uma vez. 25, só uma vez. 30 mil, só uma vez. E o 10, que é o taxa mínima de atratividade. Ai, acho que eu não coloquei lá, mas é do exercício. Deveria ter colocado lá. Vou até colocar aqui, Bruno, aproveitando que eu vou mudar lá os 9 mil. 10% é o TMA. Eu não me lembro de ter colocado lá. Vamos até voltar para ver se tem. Ah, não, tem sim aqui, desculpa. Eu que estava meio, tô falando que eu tinha esquecido. TMA de 10%. Ele deu aqui. Então tá aqui. Então, esquece, essa observação já está aqui, já foi dado. Tudo bem? Então, seguindo aí, olha lá. E aí os 10, né, de TMA, o IFNPV, um valor positivo de 11.382,43. Só que você se lembra que ele disse que é onde você tiver um valor positivo e maior. E eu não sei os outros, então eu vou calcular também no ano 1, 2 e 3. Tudo bem? Faremos isso, olha lá. Ao substituir, eu até coloquei em negrito aqui, tá? Na data 1, daí um ano. O caminhão, o investidor é obrigado a desembolsar o valor da diferença dos caminhões. Você lembra que o novo era 100, o velho agora só vale 40, então eu preciso da diferença, 60 mil. Tudo bem? O primeiro ano tem um lucro do caminhão velho, porque eu só vou vender daqui um ano, concorda? Então eu continuo no primeiro ano com o lucro do velho. Eu só vou ter o lucro do novo depois que eu adquirir o novo daí um ano, concorda? Tudo bem? Então, o lucro do velho que é de 15 mil. Ok? Do velho que é 15 mil. Porém, eu tenho um investimento de 60, menos o lucro do velho, que é de 15. Você concorda que então eu preciso investir apenas a diferença, que é 45 mil? Tudo bem? E conta com o lucro do caminhão novo nos períodos 2 e 3. Veja que antes de ir para a matemática aqui do HP12C, vem aqui para o nosso slide, desculpa, o slide do nosso fluxo de caixa. No ano 0, não. No ano 1, ok? Olha lá, eu tinha um caminhão de 100 mil e o velho que valia 40, vendi, tem que investir 60, tá certo? Mas neste ano também eu tenho um lucro do novo, que é aqui para cima, de 15 mil. Então eu tinha que investir 60, menos os 15 de lucro do caminhão velho, logo eu preciso investir apenas a diferença, que é de 45 mil, tá certo? Aí no ano 2, normal, 25 do caminhão novo, e no ano 3, 30 do caminhão novo, tá certo? Agora vamos para a matemática. FFN, olha lá, 0, G, CF0, ok? Nesse momento 0. 45 mil que eu investi, negativo também, CHS, G, CFJ, uma única vez, G, NJ. E aí eu tenho 25 mil de retorno,
que eu tive de lucro do caminhão novo. No ano 2, 25 mil uma única vez. No ano 3, 30 mil uma única vez. 10, que é o TMA que ele deu lá no enunciado, e F, NPV, e aí o cálculo que vai dar, opa, deixa eu tirar esse, aqui, negativo 9 mil, espera aí, estou no ano 1. Para vocês aparece uma taxa preta aí, para mim aparece que eu não consigo ver o valor. Fala para mim aí alguém que está, quem que é o M que está aí? Isso, apareceu. 2.291,51. Opa, já é outro valor e outro valor menor, tá certo? Mas ainda posso calcular na data 2, tudo bem? Podemos seguir? Olha lá, no ano 2. Vamos tentar entender o enunciado e depois nós voltamos aqui para o fluxo de caixa e depois o nosso HP12C, tá? Olha lá, ao substituir na data 2 o caminhão no ano 2, o investidor é obrigado a desembolsar o valor da diferença dos caminhões. Você lembra que continua o novo 100, só que agora o velho vale só 30. Então a diferença é 70 mil, ok? No primeiro e segundo ano tem o lucro do caminhão velho de 15 mil ao ano, tá certo? Então eu tenho 70 menos 15, que vai dar apenas 55. Tudo bem? Então, nesse segundo ano aqui. Mas eu tenho os 15 aqui também, que entrou no primeiro ano do caminhão velho. Conta com o lucro do caminhão novo apenas no período 3. Tudo bem? Ok? Então, veja aqui, ó, no ano 0. No ano 1, o lucro do caminhão velho, 15 mil. No ano 2, eu troquei o veículo, ó, 100, vendi por 30, tem que investir 70. Mas como tem o retorno do caminhão velho ainda este ano de 15 mil, eu tenho apenas a diferença de 70 menos 15, que vai dar 55. E no ano 3, eu tenho um caminhão novo. Tudo bem? Agora eu vou usar esses valores aqui dentro do nosso da HP12C. FFN, 0, G, CFG, CF0. O 15 mil aqui, você percebeu que não é negativo, ele é positivo, tá? Então, 15 mil G, CFJ, ok? Não tem CHS, tá vendo? CFJ, uma única V, GNJ. Agora sim que você vai investir, ó, 55 é negativo, então você vai por 55, CHS, G, CFJ, uma única vez, GNJ. E o último ano que você tem um carro novo, veículo novo, tá certo? Que deu um retorno de 30 mil, G, CFJ, 1, GNJ, 10 I, ok? E aí você tem F, NPV e o retorno de menos 9.278,74. Tudo bem? Eu sei que até aqui começa a dar uma travada na gente, porque assim, você desfaz de um, mas enquanto você não desfaz, você tem o lucro do velho. A partir do momento que você desfaz o velho, você adquire o novo, tem o lucro do novo, ok? Então, tem que fazer alguns cálculos aqui, algumas interpretações também. Tudo bem? Posso seguir aqui? Ok? Cadê você? Eu preciso clicar aqui. O 14. Isso, olha lá. Bom, a interpretação. Uma vez que a data 0 e a data 1 apresentaram VPLs positivos, é interessante sim fazer a substituição do ativo. A decisão, então, deve ser a substituição imediata do caminhão, já que foi a opção que apresentou o maior VPL. Lembra disso? Voltando lá. Onde você tem o maior VPL? Os dois é positivo. Porém, você vai escolher aquele que deu o maior VPL. Aqui é negativo, aqui é positivo, mas é 2.000 e alguma coisa. Aqui é 11 mil, percebe? Então, é lógico que você deve substituir na data 0. Ou seja, neste momento é mais viável você já substituir o seu veículo velho, porque ele já não está mais interessante para você, concorda? Tudo bem? Muito cálculo aí, gente? Vamos lá. 12, que interpretação. Eu acho que tem um exercício aqui, que é útil para vocês brincarem agora. Olha lá.
Eu não tenho nem o gabarito aqui, olha lá. Uma empresa analisa a substituição de um veículo por um outro novo. Os custos, receitas e valores do veículo estão aqui a seguir, tá? A taxa mínima de atratividade é de 13% ao ano. Em que ano a empresa deve trocá-lo? Calcular o VPL na data 0, no ano 1 e 2. Fazer a interpretação. Representar o fluxo de caixa para cada ano e representar todas as fórmulas e cálculos. É um exercício para você poder entender realmente. Quando você coloca o fluxo de caixa, não fica muito mais claro para nós também? Ok? Eu até tomei a liberdade de colocar alguma coisa em vermelho para você poder entender. Esse tira daquele, mas eu até escrevi lá para você usar só o que está em preto, os valores em preto. Tudo bem? Você pode fazer isso? Fica à vontade para você poder fazer e entender. Mais importante do que estar bonitinho é você poder entender o que você está fazendo, tá? E as fórmulas também é interessante para você já familiarizar bem aí. Na hora que você estiver na sua empresa, você vai estar decorando todas as fórmulas aí também. Legal? Acho que é o último, não é isso? Isso, é o último. Tudo bem? Dúvidas, questionamentos? Querem que volte lá alguma coisa da atividade anterior? Porque isso daqui é para vocês fazerem hoje. Não precisa postar, é mais para tirar dúvida e começar a sentir as pedras no caminho aí, realmente. Tudo bem? Professora, acredito que sim. Vou tentar fazer. Vai tentar fazer, legal. Então, tentem fazer e se tiver dúvida, a gente vai estar aqui, tá? São 9h30, eu vou dar mais 10 minutinhos aqui, e aí eu encerro a gravação, e a gente faz um intervalinho de 15 minutos, ok? E volta às 9 horas para tirar toda e qualquer dúvida. Tudo bem? Mas se alguém quiser sair agora também para o intervalo, fique à vontade. Tranquilo, a pergunta é, tem alguém que tem alguma dúvida, quer que retoma lá desde os conceitos básicos, ou exercício aqui das 3, 4 slides anteriores? Acho que a melhor maneira de dizer se entendeu não é fazendo exercício, né? Professor, eu vou tentar fazer aqui também, para ver se colou aí a ideia. Tá. Então veja lá, só para vocês poderem entender este quadro aqui também, ó. O veículo novo vale 150 hoje, tá? Hoje, no ano 1 e no ano 2 também, o mesmo valor. O velho, ou ele vale 80, depois ele cai para 70 e depois ele cai para 50. O investimento você já sabe que é a diferença, ok? O lucro operacional do veículo novo, 70 no começo, depois ele melhorou sensivelmente e foi para 80 no ano 2, no ano 3 também. O veículo velho, como eu disse para vocês, ó, eu não mantive. Como acho que eu que montei esse exercício aqui, eu não peguei do livro. Hoje, daí um ano ele vai valer apenas 40 mil, e daí 2 e 3 ele já caiu para 30 mil, concorda? E que na prática é muito isso. Os nossos veículos velhos, quanto mais velho, menos o lucro que ele vai te dando, concorda? Ele vai te dando mais oficina, mais custo e o lucro vai diminuindo. Isso é muito na prática realmente, tá? Então, esse é um caso bem prático aqui. Então, agora você vai calcular no ano 0, no ano 1, no ano 2, e tomar a decisão. Se der positivo mais de um ano, você vai tomar a decisão daquele que der o maior valor positivo. Tudo bem? Estou aqui disponível, se alguém tiver alguma dúvida também. Senão eu encerro a gravação daqui a 8 minutos. Eu vou lá tomar uma água, comer alguma coisa no banheiro, né? Porque ninguém é de ferro, né? E temos direito ao nosso intervalinho. Dá para fazer, né?
Ô, Bruna, Oi, professor. só uma curiosidade. Onde você teve acesso a essas notas de toda a sala aqui? A gente conversa bastante no grupo, e aí nas conversas todo mundo entendeu que tinha alguma coisa muito errada. Então, cada um repassou a sua, para que a Tá gente bom. pudesse Tá. formalizar de uma forma Não, bem não. mais visível. Tá, não tem problema nenhum. Eu só achei assim, será que a plataforma te dá essa possibilidade? Não, Porque a nota é muito não. individual. Se ele passou, ponto final. Agora, se ele não Sim, passou, ninguém tem que saber. Tá. não, Então tá não. É bom. assim, o É o problema foi trabalho em bem. grupo da sala. Eu tô assustado Foi. com essas notas aqui. Zero, Triste, né? tem zero aqui, ô Bruno. É, professor, entendeu por que que a gente está tão desesperado? Assim, tem gente que chorou mesmo, porque Nossa, todo eu mundo se choraria também. esforça, vai super bem em todas as matérias, e aí chega em uma específica, vai tão mal assim, Nossa. não é legal, né? Não, de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Mas tá bom, vamos tentar resolver, ajudar. Bom, eu acho que eu vou parar a gravação, viu, Bruno? Vou parar a gravação, saímos aí 15 minutinhos e a gente volta em seguida, tá? Tá Tá bom, bom, professor. professor.